Sara Estrela e esta é a Sara Moreira. E hoje estamos aqui para falar um bocadinho sobre a não-binaridade. Temos connosco a Daniela Bento. Daniela, queres-te apresentar? Olá, estão-me a ouvir? Sim. Pronto. Antes de mais, obrigada pelo convite. É uma honra poder estar a participar ainda por cima num tema que é tão necessário, falar sobre não-binariedade. Eu chamo-me Daniela, normalmente as pessoas tratam por Dani, que é um nome neutro, que é o meu nome preferencial. Sou ativista há alguns anos dos direitos LGBTI, com a incidência mais nas questões trans. Faço parte da ILGA Portugal, sou parte da direção, sou coordenadora do GRIT, do Grupo de Reflexão e Intervenção Trans da mesma associação, e faço parte também de outras associações e outras coletivas para a luta dos direitos trans. Queres-nos aproveitar para dar uma introduçãozinha melhor sobre o que é o GRIT, qual é a vossa relação com o ILGA, por aí fora, para tentar enquadrar um bocadinho? Sim, o GRIT é um grupo de interesse da ILGA, ou seja, é um grupo essencialmente que trabalha em vertentes políticas, ou seja, nós tentamos atuar diretamente com a ILGA, porque o GRIT é parte da ILGA, não é? Mas nós tentamos atuar de forma política, temos uma parte comunitária, onde tratamos de fazer atividades para a comunidade, onde temos o nosso grupo de encontro que se realiza de 15 em 15 dias, nesta altura agora está semanalmente, onde damos suporte a várias pessoas, e também temos uma parte muito de formação, onde vamos às escolas, onde vamos aos centros de emprego, onde vamos a vários sítios dar formação sobre questões de género. Então, acho que se calhar seria importante explicarmos às pessoas e o que é a não-binaridade, o que é que envolve a não-binaridade. Acho que era importante, porque do que eu vou falando com as pessoas, acho que há muita gente que não tem conhecimento sobre o tema. Ou seja, parece que é uma coisa ainda muito pouco falada. Será que nos podes então falar um pouco sobre o que é a não-binaridade? Sim. Do modo geral, lá está, primeiro é sempre importante falar que existe um conceito que é o conceito de ser uma pessoa trans, existe o conceito de ser uma pessoa cis, ou seja, as pessoas cis são pessoas que se identificam com o seu género que foi atribuído à nascença, pessoas trans são pessoas que não se identificam com o seu género que foi atribuído à nascença. Entretanto, nestes conceitos, foi estendido para além do conceito trans tradicional, que muita gente conhece, que é as pessoas que transitam de um género binário entre homem para mulher ou de mulher para homem, nasceu também a necessidade de criar outros géneros, porque as realidades que se falavam, que se sentem, são muitas outras. Neste sentido, a não-binariedade, muitas pessoas, por exemplo, não se consideram trans, há pessoas que se consideram não-binárias e não se consideram trans, são identidades que vão para além daquilo que é o binário homem-mulher, ou seja, estamos a falar de pessoas com género fluido, pessoas bigénero, pessoas poligénero, pessoas pangénero, pessoas com agénero, por exemplo, que é o meu caso, que de facto não se encaixam nestes padrões socialmente impostos, que é o ser homem ou o ser mulher. De uma forma assim, seria por aqui. Ok. Portanto, é todo um espectro ainda, não é? Para além da binaridade, não é? Acho que muitas pessoas não estão familiarizadas com isso. Ainda continuando relativamente a este tema, o que é que tu achas, tipo, em termos de leis, outros direitos, o que é que está e não está estabelecido neste momento em Portugal? O que é que há para fazer? Eu acho que há tão pouca visibilidade que é importante perceber o nosso panorama, porque em relação ao exterior eu acho que não faltam comentários, não é? Agora, em relação ao que se passa cá dentro, em Portugal, eu acho que há muita falta de informação, acho que é incrível, por acaso. Sim, assim, em Portugal eu diria que em relação às pessoas não binárias é preciso fazer tudo. Antes de mais, por exemplo, nós tivemos o ano passado, há 2 anos, uma lei que fez agora, basicamente estes dias fez 2 anos, uma lei de autodeterminação do género, ou seja, as pessoas deixaram de precisar de um relatório médico para fazer a mudança de nome e género no cartão de cidadania e passaram a poder diretamente fazer esse processo na conservatória, separando completamente a esfera legal da esfera clínica. Mas, porém, essa lei só chegou a algumas pessoas. Chegou a pessoas, lá está, que na altura, as pessoas de nacionalidade portuguesa, pessoas que poderiam pagar os 200 euros para essa mudança e pessoas que continuavam a encaixar dentro do espectro, dentro do binário homem-mulher. Ou seja, é uma lei que não atende a pessoas migradas, não atende a menores e não atende à realidade das pessoas não binárias. Ou seja, somos pessoas que são excluídas deste reconhecimento legal. Por outro lado, por exemplo, também podemos falar a nível da saúde, que as pessoas não binárias ainda não são reconhecidas como tal
e dessa maneira, por exemplo, todos os processos clínicos incentivam, incentivam e provocam as pessoas de modo a que elas se binarizem e se homogeneizem em termos de corpos. Ou seja, o que se passa muitas vezes na clínica, e estamos a falar alguns clínicos, claro que há clínicos que neste momento já têm uma visão um pouco diferente, é que os corpos devem ser homogeneizados. Ou seja, um corpo tem que ser lido socialmente enquanto mulher ou um corpo tem que ser lido socialmente enquanto homem. Não há aqui um processo em que as pessoas podem fazer aquilo que desejam e apenas aquilo que é necessário para elas. E isto para dizer que, por exemplo, a experiência das pessoas não binárias é muito diversa e há pessoas que se identificam com o facto de quererem fazer hormonização, há pessoas que querem fazer cirurgias, há pessoas que não querem nem uma nem outra, e isto não faz delas menos não binárias ou menos trans, no caso das pessoas que se identificam também como trans para além de não binárias. Mas, a nível de saúde temos essa questão, que é bastante importante, lá está, porque é uma limitação grave aos tratamentos específicos, e também podemos falar dos tratamentos não específicos, ou seja, muitas vezes as pessoas não binárias não são respeitadas na sua identidade, exatamente mesmo nos tratamentos não específicos, porque de facto não há um conhecimento geral nem específico sobre estas identidades. Ou seja, não há um reconhecimento. Nós normalmente costumamos dizer muitas vezes que a lei impulsiona a sociedade e, de algum modo, como não há uma lei que diga que estas pessoas existem, por exemplo, na lei da autodeterminação, o que o Estado veio dizer foi as pessoas trans existem, mas não disse as pessoas não binárias existem. E nesse sentido, isso seria um impulso para dizer e para colmatar o facto de nós não termos uma presença legal e um estatuto legal que nos proteja. Ao mesmo tempo, também temos que falar aqui como já estava a falar, em questão de visibilidade e invisibilidade. Estas identidades são altamente invisíveis, pelo facto de não haver o reconhecimento, pelo facto de saúde não estar presente e pelo facto de nós não termos referenciais nenhuns sobre não-binariedade. Temos poucos referenciais, os que existem não são muitos, é preciso explorar bastante para conseguir referenciais, e por cima referenciais positivos e que nos empoderem a ser e a poder ser na nossa realidade e na nossa identidade. Por isso é também um problema, não é? Claro. Que é o facto de não existir, não vê-se muito pouco, nós não temos na televisão, nos mídias, etc., não temos uma representação que nos dê lugar, não é? Por exemplo, em termos de tratamentos médicos, tinha estado a falar, que ainda assim não é muito aquela caixa do binário. Tu achas que isso se deve essencialmente a quê, por exemplo? É assim, o que acontece, na minha opinião e na minha visão da experiência que eu vou tendo, é que havia uma coisa, os tratamentos médicos, quando começaram a ser feitos a pessoas trans, ou seja, estamos a falar de um processo que começou no século passado, começaram-se a fazer tratamentos médicos a pessoas trans, a hormonização, os processos de cirurgia, e o que aconteceu foi que houve uma medicalização e uma patologização total daquilo que era as questões trans. Na altura usava-se o termo transexualidade exatamente para dizer que lá está, as pessoas são transexuais, e nós neste momento tentamos não usar esse termo porque nota muito com a questão médica e com a questão das pessoas que fazem cirurgia genital, ou seja, há uma referência médica e patologizante em usar esse termo. Preferimos usar os termos trans. Historicamente o que aconteceu foi esta dinâmica concreta de patologizar e normalizar os corpos. E basicamente o que nós assistimos é que os corpos trans, para existirem, tinham que ser corpos que fossem invisíveis. Ou seja, tu não podias andar na rua e saber que aquela pessoa era uma pessoa trans. Okay. Isto era um requerimento para passar nos processos. Ou seja, as pessoas tinham que ser invisíveis. E nesse sentido, acho que isso foi uma história e foi um encalcamento que se ficou e que durou anos. E neste momento temos ainda as repercussões disso, ou seja, continua a querer-se fazer que as pessoas sejam invisíveis na sociedade, porque nós não podemos ter pessoas trans, porque estas pessoas não têm legítima presença, e pessoas não binárias, muito menos. E nesse sentido, por exemplo, quando nós tínhamos uma lei, a lei de 2011, que foi de facto um progresso, porque antigamente era preciso fazer cirurgias genitais para poder mudar o nome em género, que era um atentado aos direitos humanos incrível. Fez esse processo de mudança para necessitar apenas do relatório, mas continua-se sempre a ignorar a existência de pessoas não binárias, porque de facto estas não encaixam em modelo nenhum clínico. Não estamos referenciadas, e nesse sentido eu posso dizer muitas vezes que nós acabamos por ser corpos fronteiriços, porque são corpos que na sociedade caem em lado nenhum, ou seja, não somos verdadeiramente lidos e lidas.
como mulheres, porque não somos líderes nem líderes como homens, porque também não o somos, então, do ponto de vista da sociedade, estamos em terra de ninguém. Estamos num vácuo social. Claro. E isto em contraste com aquilo que se passa, por exemplo, no resto da União Europeia, em que ponto é que nós estamos e em que ponto é que a União Europeia está em relação a tudo que é não binário? É assim, pelo que eu sei, nós estamos com um problema que estamos a ter alguns recuos em alguns direitos. Ou seja, nós temos, por exemplo, a Hungria, que passou uma lei que não permite a autoidentificação das pessoas trans. Temos a Polónia, que neste momento tem espaço LGBTI free, não é? Espaço onde as pessoas LGBT não podem estar. E nesse sentido, Portugal, de alguma forma, nos direitos LGBTI, em termos de leis, está mais ou menos numa posição favorável. Mas vale a pena continuar a criticar e exigir um pouco mais do que é feito. Porque mesmo a nível europeu não há ainda também reconhecimento de pessoas não binárias. Pelo menos que eu tenha conhecimento atualmente, havia um processo na Alemanha para tentar fazê-lo, mas inicialmente era um processo em que o marcador de género neutro era só atribuído a pessoas intersexo, e isso trazia um problema que era porque não estávamos a referenciar a identidade, estávamos a referenciar sexo na sua preferência, ou seja, estávamos a criar um X que estigmatizava aquelas pessoas isto não no sentido de ser um género neutro, mas no sentido em que as pessoas ficavam a saber que aquela pessoa era intersexo, porque de facto aquele marcador só servia para isso, não definia identidades. Pronto, esta foi uma tentativa que eu penso que se tentou fazer na Alemanha, não sei como é que está o progresso agora lá, mas pronto, é o único indicativo que eu tenho. Porque isso até levantaria outras questões, lá está, a discriminação em relação à pessoa por ser intersexo, não é? Porque tinha ali, lá está, um autocolante a dizer, e acho que, pronto, é desnecessário. Outra coisa, por exemplo, para aceder a tratamentos, mais uma vez, médicos, significa então que uma pessoa não binária terá sempre dificuldade em ter acesso a esse tipo de tratamentos, assumindo-se como não binária, certo? Terá que encaixar dentro da binaridade. Na generalidade será alvo de muito preconceito em relação à sua não-binariedade. E mesmo a forma de comportamento será, ou seja, por exemplo, a questão da linguagem, que nós não temos linguagem para falar com as pessoas não-binárias. A nossa língua é altamente generificada, e então nós temos a cadeira tem género, a mesa tem género, o género é masculino ou é feminino, todas as palavras. E nesse sentido, nem a linguagem que é aplicada é saudável para nós, porque não nos reconhece. E nesse sentido, mesmo o acesso à saúde e o acesso aos meios médicos, o que acontece é que, por exemplo, para muitos médicos, a questão de não fazer uma cirurgia genital é logo um quebra-processo, porque é um requerimento para tu seres verdadeiramente aquela pessoa trans. Mas agora temos que ter atenção, lá está, felizmente, o panorama está a mudar e já se começa a aparecer alguns projetos no sentido, de facto, de fazer esta aceitação da diversidade corporal, que a diversidade corporal não está diretamente conectada com identidade. O que é que eu quero dizer com isto? Não é para uma pessoa ter uma identidade não binária que ela vai ter de fazer algum tratamento médico ou alguma mudança reconstrutiva do seu corpo. Porque a identidade é uma questão pessoal e subjetiva que está inerente a si mesma. E então, nesse sentido, é importante clarificar isto. Há pessoas que necessitam dessas mudanças, porque de facto faz-lhes sentido em relação à reconfirmação da sua identidade, há outras pessoas que não faz tanto sentido. Claro. Não pode ser, portanto, uma coisa geral, tem que ser adequado. O ideal seria ser adequado a cada pessoa, certo? Sim, pessoa a pessoa. Ok. E mesmo nas questões opostas, não é? Uma pessoa pode se enquadrar na binaridade e não querer fazer a bottom surgery, ou top surgery. Exatamente, ou seja, a sua identidade não está acoplada diretamente ao corpo que tem. Ok. Outra questão que eu acho que seria muito pertinente e que já foi falada é a questão da visibilidade. Que visibilidade é que nós temos? Lá está, já se falou que se calhar não temos nenhuma, não é, em Portugal, mas há alguém que nos representa, sei lá, alguém... Como é que está essa questão da visibilidade em Portugal? Não sei se as pessoas percebem. É assim, para dizer a verdade, eu vou conhecendo algumas pessoas não binárias, mas o facto é que não temos... Há a visibilidade daquilo que é a nossa comunidade, e a gente dentro da comunidade vamos tendo pessoas e exemplos que nós podemos seguir, mas o problema são as pessoas que não têm acesso a esta comunidade, porque estão fora e não têm exemplos de referencial. Por exemplo, eu lembro-me mesmo no meu processo, quando descobri enquanto pessoa trans, no meu caso, eu não tinha referenciais porque eu não conhecia pessoas trans nem lado nenhum.
Lá está, estava no meio do tempo, vindo de uma realidade completamente diferente, então tudo era muito, muito precário nesse sentido. Ou seja, os referenciais muitas vezes, além de passam pela comunidade, mas são muito importantes também serem introduzidos naquilo que nós vemos, nos jornais, na televisão, nos mídias em geral, e estamos a falar muitas vezes de uma visibilidade que não deve ser destrutiva. Ou seja, porque muitas vezes temos a sensação que acontece, por exemplo, as pessoas trans ou as pessoas não binárias, das poucas que aparecem em situações de visibilidade, são sempre aquelas pessoas que são mortas na história, são as pessoas que são doentes na história, são as pessoas que têm erráticas na história. Ou seja, nós não temos uma visibilidade que diga nós somos pessoas e somos empoderadas por esta história. Claro. Ou seja, dar um exemplo positivo à sociedade. E dar também essa visibilidade no sentido em que as pessoas podem reconhecer-se no seu âmbito. E melhor do que isso, muitas vezes, para além de fazer histórias sobre pessoas não binárias, que muitas vezes lá está como se faz histórias sobre pessoas trans no geral, é também por pessoas não binárias em papéis que não são, em que a história não tem que fazer uma dissecação sobre o que é género. Ou seja, tens uma pessoa não binária na história, como podes ter outra pessoa cis, como podes ter outra pessoa trans. Ou seja, isto também é uma visibilidade importante, porque é de facto dar uma oportunidade às pessoas não binárias estarem em espaços em que não necessariamente têm de dissecar género, nem tem que ser uma história sempre de volta do género, ou seja, pessoas que pertencerem a vários panoramas da sociedade. E depois, por exemplo, para além dos mídias, por exemplo, mesmo nas empresas, nos espaços públicos, na administração pública, nós não temos assumidamente pessoas não binárias que nos digam de facto é possível chegar a essas posições, de facto é possível estar nessa posição na administração pública. Não temos essa visibilidade e essa predominância, ou seja, por exemplo, é muito comum nós irmos a qualquer lado, quando estamos fora do nosso ciclo, da nossa bolinha de comunidade LGBTI, ser sempre a primeira pessoa que as pessoas conhecem que é não binário. Normalmente acontece como diz, somos sempre a primeira pessoa que as pessoas conhecem, então é sempre aquela pessoa que dá a formação, que dá as explicações, que ensina, que tem todo esse processo cultivado de culturar as pessoas. Exato. O que é que nós, ou seja, nós associações e nós, pessoas não binárias, podemos fazer para ajudar a que essa invisibilidade passe a ser visibilidade? Sim, acho que há várias coisas que é... Eu costumo falar um bocado nisto, que é nós temos muito, e nós quando falamos em não binarismo, quando falamos em pessoas trans e pessoas cis, nós temos sempre um referencial que é cis-centrado. Ou seja, as nossas identidades, apesar de tudo, são construídas, mas quando nós falamos das nossas identidades, cis-centramos as nossas identidades. E primeiro, para mim, o que é importante é nós deslocarmos essa cis-centridade para fora. Ou seja, apostar no facto, por exemplo, nós chamamos pessoas cis e pessoas trans exatamente pela justa posição, porque as pessoas cis também são qualquer coisa, ou seja, normalmente o que se dizia, as pessoas trans são qualquer coisa, as pessoas não binárias são qualquer coisa, mas as pessoas cis também são qualquer coisa. E que se calhar o que reina é a diversidade e não a normativização dos corpos e das identidades. Nesse sentido, o primeiro discurso que nós podemos ter, para dar visibilidade, é combater a linguagem que seja cis-sexista, a linguagem que seja binária, tentar fazer um modo de inclusividade. É importante também nós apostarmos também na obtenção de discursos de pessoas e dar-lhes engajamento para elas poderem, lá está, publicar textos, publicar notícias, publicar imagens, arte. Lá está, as coletivas de artivismo são muito importantes neste sentido, porque também podem trazer essa visibilidade que é bastante importante. E nesse sentido, as associações e as coletivas podem dar um incentivo a fazer essa mudança. Claro que está, que também é muito importante ressalvar que as associações e as coletivas neste momento estão a fazer um trabalho que o Estado devia fazer. Ou seja, a formação, a educação, o processo de saúde, etc. E toda a formação genérica sobre identidade e sobre a diversidade de género devia ser feito um trabalho automaticamente feito pelos sistemas de educação, seja estamos a falar, seja na primária, seja no básico, seja no secundário ou na universidade, mas deveria ser um processo garantido pelo Estado. E neste momento as associações e as coletivas estão-se a substituir esse trabalho porque não há ninguém que o faça. Então nós temos que ser nós, muitas vezes, a dar o passo de chegar e dizer, olha, nós temos esta formação para dar, temos este tema para discutir porque é bastante importante. E nós estamos a falar também numa comunidade que, de algum modo, ajuda a combater e a percepcionar aquilo que é o sistema género vigente.
Ou seja, este sistema binário, este sistema patriarcal, lá está cheio de misoginia, sexista e tudo mais, as pessoas não binárias vêm reclamar um espaço em que dizem este sistema de género não funciona desta maneira. Não pode funcionar porque funciona mal, porque não inclui toda a gente. Uhum. Lá está, e até já foi mencionado por ti algumas vezes, a nossa linguagem, o português, é muito, atribui muito o género às coisas. Como é que nós podemos ajudar a que haja espaço para pessoas não binárias na nossa língua? Eu acho que isso é um tema que é sempre muito polémico, porque há pessoas que acham que... Defendem o português correto, não é? Exatamente, há outras que acham que se deve introduzir novas palavras. Em que é que fica? É sempre muito complexo este tipo de questões. Qual é o teu ponto de vista acerca disso? Em relação à linguagem, eu acho que a linguagem é algo que é do povo. Ou seja, nós temos altas instâncias que estudam linguística e estudam a maneira como se fala e ditam as regras da linguagem, mas acho que a linguagem deve ser algo que é orgânico e que vem do povo na sua realidade e daquilo que é as suas necessidades. Então, nesse sentido, acho que podemos ser nós a retransformar essa realidade, a retransformar essa linguagem em algo que nos ajude. Por exemplo, temos a introdução do X e do arroba como métodos de falar no não binarismo, pessoas, mas lá está, tem um problema muitas vezes de leitura e de percepção que às vezes custa um bocadinho mais. Depois temos a implementação do sistema ELI e ELU, que é também uma tentativa, e acho que nós temos que continuar a puxar por estas tentativas e a tentar fazer com que elas passem a ser da linguagem comum e da linguagem que está interiorizada nas pessoas. Também há outra coisa que também se pode fazer, também há estratégias de contornar os discursos de maneira a não incluir género em nada. Por exemplo, em vez de dizer tu estás atento ou tu estás atento, temos de dizer tu estás com atenção. Ou seja, há manobras que nós estamos a fazer na linguagem que nos permitem fazer, de facto, essa inclusividade em relação às pessoas não binárias. Agora, de facto, eu acredito que se é preciso palavras, a gente deve adicioná-las à linguagem, porque é preciso. E nós devemos criar essas palavras e nós devemos potenciar essas palavras. Por exemplo, a palavra cis também é uma palavra que não existia e passou a existir. Claro. Não é? Nós não temos, se calhar, do ponto de vista linguístico, se calhar é uma coisa que não é bastante reconhecida, o facto de falarmos em cissexismo, em cis-referencial, em cis-normatividade, mas o cis passou a existir, porque lá está, nós comumente começámos a falar nele. Claro, a língua não é uma coisa imutável, lá está. Sim. Temos muito daí, embora eu acho que há muita resistência e muitas vezes, lá está, de pessoas cis e muita dificuldade, mesmo não acrescentando palavras novas, em fazer com que o discurso seja mais inclusivo, com um vocabulário novo ou não, porque isso é possível, não é? É possível ter um discurso mais inclusivo sem termos que estar a introduzir vocabulário. Exato, exatamente. Sim. Recentemente, eu não sei se tu estiveste a par disso, houve aí um humorista que fez um pequeno sketch ou escrito sobre a linguagem, inclusive, em que fez isto um bocado uma chacota. Este tema todo já tem vindo também com a J.K. Rowling, estes cursos dela e o inglês correto, pronto. Este tem estado muito em voga nos últimos tempos sobre a linguagem. Em que forma é que isto nos prejudica, enquanto pessoas não binárias, a ter uma vista do público em geral, né, que são pessoas mediáticas? Em que forma é que isto prejudica quer as pessoas não binárias, quer as pessoas trans? O que é que estas pessoas que pronto, têm alguma visibilidade podem afetar a nossa imagem com este tipo de... naquilo que tu achas que pode ou não afetar? Sim, eu acho que há aqui uma questão que é importante. Nós já somos pessoas que somos renegadas à invisibilidade, à não existência. E quando estas pessoas trazem estes discursos e que são pessoas com visibilidade e são pessoas que, na sua generalidade, têm plataformas e têm acesso a plataformas mediáticas com muito poder, o que elas estão de facto a fazer é criar, por um lado, ou seja, tens a contrarresposta, o facto de haver coletivas e tudo mais que respondem a essas iniciativas e conseguem combater de alguma forma, mas o problema é que tens uma população inteira que está desconhecida daquilo que é na realidade das pessoas não binárias e que vê um ataque, uma frase destas e que pensa que de facto esta pessoa tem razão. Porque lá está, não tem conhecimento geral de como é que as vivências não binárias e as vivências trans no geral existem. E neste sentido, por exemplo, nós estamos a falar de uma coisa, a falar de inclusividade não é uma coisa que seja só para pessoas não binárias ou para pessoas trans, é uma coisa que deve ser para toda a gente, porque as pessoas, muitas vezes, nós não temos um discurso inclusivo em muitas situações.
por exemplo, lá está um discurso inclusivo que não seja capacitista, um discurso inclusivo que não seja racista, um discurso inclusivo que não seja, etc, etc, etc. Nós temos que fazer um trabalho constante nesse sentido da linguagem. E o facto é que, como estas realidades são muito apagadas, estas pessoas, quando mediatizam uma opinião contrária ou uma opinião que é problemática, o que acontece é que, de facto, atraem muitas outras pessoas e, de facto, levantam uma questão primordial, que é a questão que é, as pessoas não veem na necessidade de mudar a linguagem porque, para elas, tudo está de acordo com aquilo que elas sentem. Por exemplo, uma pessoa que revive num regime normativo, não é? Porque sim, lá está, as pessoas não têm, nem toda a gente questiona o género, porque lá está, vive no seu regime, não vai questionar a linguagem porque, de facto, na existência e na realidade ela nunca foi uma questão. Nunca precisou de falar de uma forma inclusiva, nunca precisou de falar de determinada forma para incluir as pessoas. E então essa realidade acaba por ficar muito mais fortificada quando alguém que aparece nos mídias ainda faz chacota do uso da linguagem inclusiva, porque para estas pessoas, tipo, a linguagem inclusiva não serve porque não é necessária. Exato. Tu achas que isto pode ser um tema que leva a que as pessoas não binárias não se assumam? Eu acho que, na generalidade, a dificuldade das pessoas não binárias, primeiro, o assumir é um processo muito pessoal e muito concreto, ou seja, fazer um coming out, muitas pessoas têm que fazer coming outs para a família, têm que fazer coming outs no trabalho, têm que fazer coming outs em muitos sítios diferentes. E acho que isso pode ser uma problematização enorme de como é que nós... Ou seja, por exemplo, uma coisa muito prática, se tu fores a um sítio e vês uma bandeira LGBT, se calhar já vais com mais confiança a dizer que és lésbica, ou que és gay, ou que és trans, ou intersexo, ou pessoa não binária, etc. Porque estás a ver aquela, ou bissexual, estás a ver aquela bandeira. Mas se não tiveres sinais nenhuns nos sítios onde vais, que o modelo que lá está seja inclusivo, tu não vais conseguir, com tanta facilidade, falar da tua identidade. Para além que, como não é uma coisa reconhecida, não é? As pessoas vão sempre duvidar e vão sempre, de alguma forma, patologizar a tua identidade. Porque, de facto... E ridicularizar muitas vezes, lá está a tal questão. Ridicularizar. Porque lá está, como é uma não existência, então também não é... As pessoas que se afirmam enquanto tal continuam a não existir. Isto é uma provocação que nós temos que fazer, é de facto mostrarmos a nossa existência, irmos para a rua e dizermos que nós estamos cá, e lá está, com as forças que nós conseguimos e da maneira que nós conseguimos, porque cada pessoa tem uma situação diferente, é lógico, e nós estamos a falar que muitas vezes são pessoas altamente fragilizadas por um sistema que as oprime bastante, e nesse sentido é importante nós chegarmos e afirmarmos enquanto tal, dizermos nós existimos e nós estamos aqui. E nós começarmos também, ao mesmo tempo, a dar um passo para que outras pessoas consigam ter esse tom de visibilidade e esse tom de existência e perceber que de facto há pessoas ali. Não é? E combater um bocadinho essa negatividade e essa incapacidade de fazer coming outs e saídas do armário, porque as pessoas não têm espaço para o fazer, não é? Depois estamos a falar, por exemplo, no meu caso, ou em caso de muitas pessoas que vêm de espaços do interior, e quando eu falo interior não é o facto das pessoas terem mais ou menos informação, mas o facto da informação não chega lá tão bem, ou são pessoas muito mais isoladas e muitas vezes têm mais problemas em aceder aos meios digitais, a aceder às comunidades digitais, ou aceder a comunidades e espaços que são LGBTI friendly, em que podem estar, são mais difíceis. Por exemplo, eu acredito que Lisboa, comparativamente ao resto do país, tem uma quantidade de espaços em que tu podes navegar na tua identidade à vontade que noutros sítios não há, não é? E então é preciso começar a fazer esse processo. Por exemplo, há muita gente que faz estes processos migratórios entre as aldeias e as grandes cidades, exatamente porque é um sítio onde se podem identificar, é um sítio onde se podem tornar visíveis a sua identidade, que nos meios pequenos não conseguem. Claro. Para uma pessoa não binária, como é que tu achas que é... Onde é que essa pessoa pode arranjar ajuda, quer em termos de... mesmo em termos de acompanhamento de saúde, alteração, mesmo às vezes até apoio psicológico? Ou até mesmo quando há questões relacionadas com o nosso corpo, onde é que podemos nos dirigir, como é que podemos fazer para ter acesso àquilo que não temos, lá está. Sim. Nós temos, por exemplo, a ILGA tem um serviço de apoio psicológico, não é? Em que as pessoas podem chegar, pessoas que são formadas na área LGBTI, por isso têm conhecimento e têm essa formação, ou seja, por exemplo, para apoio psicológico é possível ter esse apoio, é possível chegar a essas pessoas. Para apoios médicos, lá está, muitas vezes as pessoas têm, isto nota-se muito, as pessoas têm medo de ir ao médico de família para iniciar o seu processo clínico, porque o médico de família vai ser a primeira pessoa muitas vezes a discriminar,
não é? E depois dentro dos hospitais. E nesse sentido, por exemplo, em Lisboa, para quem está em Lisboa, neste momento agora com a questão da descentralização por causa da internet, agora a coisa pode mudar um bocadinho. Por exemplo, nós fazemos um bocadinho esse processo que é, em vez das pessoas entrarem no hospital por via do médico de família, nós, por exemplo, conseguimos conduzir diretamente dos nossos serviços, do Serviço de Apoio Psicológico, para o Hospital de Júlio de Matos, onde as pessoas, ao Hospital Psiquiátrico, podem continuar o seu processo. Nós, pelo feedback que temos, há sítios onde começam a ser mais friendly, começam a ser mais acessíveis a estas necessidades, e nesse sentido eu tenho esperança que nos próximos anos e nos próximos tempos as coisas melhorem e que pelo menos, mesmo que haja uma dificuldade no reconhecimento legal, pelo menos que haja um reconhecimento naquilo que é as necessidades de cada pessoa para cada pessoa. Claro. Isso levanta outra questão, porque, por exemplo, no Porto existe esse tipo de acompanhamento, em Lisboa também, mas nós temos todo um país, não é? Torna-se importante dar acesso às outras pessoas, porque no fundo nós existimos por todo o país, não é? Yeah. É muito complexo. Exatamente, porque, por exemplo, pessoas das ilhas, por exemplo, para acederem à sexologia e procederem o seu processo, têm que vir a Portugal continental para conseguir ter acesso a tratamentos e a cuidados de saúde. Ou seja, isto é completamente ridículo do ponto de vista que nós temos um sistema de saúde que deveria funcionar para toda a gente, mas só chega a algumas pessoas. Claro. Então, nesse sentido, eu pessoalmente, e lá está, nós também associativamente e muitas associações defendem, lá está a descentralização dos serviços, exatamente para as pessoas não terem que fazer viagens constantes para aceder aos serviços e a cuidados. E, por exemplo, estamos a falar de outra coisa, por exemplo, para quem trabalha ou para quem estuda, por exemplo, fazer uma viagem, mesmo que seja de Lisboa a Coimbra, tem que perder um dia de trabalho, muitas vezes que não é justificável, para conseguir ter acesso a uma consulta. E isso, nesse sentido, é bastante complicado, deixa-nos em aflição muitas vezes. Relativamente ao GRIT, o que é que tu nos podes dizer, o que é que apoia nesta questão e o que é que nos traz? E até mesmo na questão do Covid, nós sabemos que começou a existir uma rede de apoio online e nós gostaríamos de saber em que é que consiste, mais ou menos, não é? O que é que nos podes falar mais sobre isso? Sim. Sim, o GRIT nasceu, estas reuniões que nós temos permanentemente nasceram há cerca de 3 anos e foi uma maneira de conseguir juntar as pessoas que estavam isoladas de alguma forma. E foi um grupo que sempre funcionou também de uma forma híbrida, ou seja, nós sempre tivemos a possibilidade de ter ligações via internet para quem não estava em Lisboa, quem não podia ir. E o que tem acontecido sempre é que as pessoas encontram no GRIT um espaço onde pelo menos conseguem conhecer uma comunidade, onde conseguem partilhar as suas histórias, conseguem ver as suas histórias validadas, a sua existência validada e o facto da sua construção social poder ser feita ali em segurança. Com a questão da Covid, o que tem acontecido é que, por exemplo, nós começámos a ter muitas pessoas que são de fora de Lisboa, porque oferecemos uma plataforma que é totalmente online, e outras pessoas começaram a não conseguir vir às reuniões, porque de facto não conseguem ter essa disponibilidade, porque há uma brecha digital. Então não conseguem, ou porque têm uma situação de exposição, ou têm uma situação de uma brecha digital em que não conseguem aceder à internet e não conseguem aceder às reuniões. Por outro lado, há pessoas que chegaram e que, por exemplo, nós assistimos muitas vezes a pessoas que não podem falar nem podem ligar a câmera porque estão em situações completamente de risco em casa e então só nos podem escrever. Ou seja, nós apanhamos um espectro enorme de realidades neste momento. O GRIT, como funciona, nós, para além deste apoio que nós damos, que é a troca de pares, não é? A experiência de pares entre nós, que é muito importante, nós, por exemplo, encaminhamos as pessoas também, por exemplo, aos serviços quando é necessário, ou os serviços também encaminham para nós quando é necessário. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que chega ao apoio psicológico e sabe-se que precisa também de um apoio comunitário, essa pessoa pode ser encaminhada para o GRIT. Uma pessoa que está no GRIT, que nós sentimos que precisa de apoio psicológico, pode ser encaminhada para o SAP, por exemplo. Uhum. E ainda continuam a fazer essas reuniões online ou já começaram a fazer presencialmente? Não sei como é que... Neste momento, com a questão da Covid, o que nós fizemos foi reforçar este atendimento e passámos, porque nós fazemos reuniões de 2 horas de 15 em 15 dias e passámos a fazer reuniões semanais de 2 horas. Ou seja, todos os sábados às 16h30 nós temos a nossa reunião que acaba às 18h30. Foi um reforço que nós fizemos. A ideia neste momento é, porque ainda não é possível voltar ao centro,
A ideia depois, porque também agora nós temos um período de pausa em agosto, que lá está, há este período de pausa também para reestruturar e pensar como é que as coisas vão ser feitas a partir daqui. E em setembro nós vamos reiniciar o processo, mas vamos reiniciar com um modelo híbrido, ou seja, as pessoas vão poder ir ao centro, lá está, e nós temos que perceber quais são as limitações que existem legais uma questão de saúde e como é que vai ser, porque nós também não sabemos, isto tem que ser protocolado. As pessoas poderão ter uma versão, lá está, poderão ir ao centro, mas nós também vamos disponibilizar a versão internet para as pessoas também poderem estar presentes. Por exemplo, uma das coisas que eu gostaria, e para ajudar a começar a centralizar este grupo, é, por exemplo, também começar a fazer reuniões noutros sítios do país, ou arranjar pessoas que também consigam manter estas reuniões fora de Lisboa. Claro. E aumentar o raio de ação do próprio grupo. Sentes que com a Covid ajudou a que isso acontecesse, que o GRIT conseguisse chegar a mais pessoas no país? Ou seja, se há pessoas, por exemplo, do norte, do interior, a chegar às vossas reuniões, ou se continuam a ser as mesmas pessoas a aparecer? Sim, nós temos uma diversidade de pessoas que têm aparecido mesmo fora do país. Inclusive, nós temos pessoas que estão fora do país e que vêm às reuniões do GRIT, de vez em quando. Não é? Porque lá está, como as reuniões não são obrigatórias, as pessoas vêm quando podem, e lá está, nós temos ciclos de pessoas às vezes que aparecem em umas alturas, depois aparecem noutras, e o facto é que nós temos, de facto, esta centralização contribui muito para mais pessoas conhecerem aquilo que é o nosso trabalho. E acho que de alguma forma a Covid, o que veio, neste sentido, o que a Covid fez foi, com este aumento e esta visibilidade das desigualdades sociais a crescerem, também ao mesmo tempo permitiu-nos conseguir arranjar estratégias diferentes para conseguir chegar às pessoas. Não é? Porque nós tivemos, de repente, de um momento para o outro, tivemos que mudar a estratégia de funcionamento para conseguirmos chegar às pessoas. Claro. Agora, por exemplo, para mim o que é um problema é que, por exemplo, se nós tivermos reuniões presenciais no modo híbrido, ou seja, com reuniões digitais ao mesmo tempo, ainda temos assim uma brecha digital para as pessoas que estão em situações que não têm internet e continuamos a estar num espaço que não chega ao interior e a outras localidades. Não é? Por isso, este será um trabalho que para mim não é uma questão de utopia, mas é uma questão de realização, que é nós conseguimos aos poucos, chegamos a um ponto onde de facto todo o país consegue ter um apoio digno, saudável e capaz de proporcionar uma segurança na sua construção identitária. Claro, esse era o caminho ideal a seguir, não é? Mesmo para todas as associações. Dani, para quem nos ouve, como é que as pessoas podem fazer para participar nessas ações vossas? Por exemplo, a maneira mais simples, né? A maneira mais simples é mandar um e-mail para grito@ilga-portugal.pt e nós normalmente encaminhamos e nós damos o link às pessoas, o link de acesso das reuniões. Depois lá está, pois as reuniões podem funcionar de várias maneiras, não é? Nós temos lógicas de funcionamento em que muitas vezes a nossa questão será perceber o problema das pessoas e tentar ajudar, outras vezes discutimos alguns assuntos. Depois depende um bocadinho também da nossa realidade e daquilo que são as pessoas que estão naquele momento. Mas de facto, mandando um e-mail para grito@ilga-portugal, as pessoas têm acesso, lá está, será respondido com um link e com a forma de conectar estas reuniões. E, por exemplo, no caso do GRIT, nós temos uma coisa que é, nós também oferecemos apoio comunitário singular. Ou seja, há pessoas que não se sentem bem, por exemplo, a aparecer logo numa reunião de grupo, porque para elas pode ser um grande choque aparecer numa reunião de grupo. O que nós fazemos é que aquela pessoa tem a possibilidade, por exemplo, de contactar individualmente, e nós temos uma pequena reunião individual para perceber como é que se funciona, para perceber como é que a pessoa está, se ela quer apenas um acompanhamento comunitário individual ou então que se quer ir para um grupo. Ok. E neste momento a ILGA está a fazer isso também online? Como? Se esse acompanhamento também está a ser feito online. Agora Sim. Sim. Nós temos essas reuniões individuais também online para quem precisa. Pois, ok. Outra coisa, eu gostava de... Ou seja, o que é que tu terias como conselho para alguém não binário que está agora, né, a descobrir toda a sua identidade? O que terias como conselho ou como incentivo para... Porque lá está, sempre temos associado a coisas negativas e temos falado de muitas coisas negativas. O que é que dirias a uma pessoa assim para lhe dar... para puxar pela pessoa? Acho que... Sim, eu acho que a realidade das pessoas não binárias é muito especial. Uhum. Porque é uma realidade que de facto enfrenta um mundo e uma conjectura do mundo
que neste momento não funciona, não é? E as pessoas não binárias têm um papel importantíssimo e independentemente, lá está, se estão no ativismo ou não estão no ativismo, mas a sua própria existência tem um papel importantíssimo naquilo que é a construção de um mundo melhor. Claro. Ou seja, todas as pessoas têm esse papel, mas as pessoas não binárias em relação às questões de género têm um papel extremamente importante nesse sentido, porque contribuem imenso para a desconstrução dos ideais e das construções que existem. Para além disso, eu acho que as pessoas não binárias têm um espaço têm um espaço de vivência que é bastante rico. Por exemplo, eu lembro-me, e estamos a falar, por exemplo, é importante frisar que lá está a expressão de género é uma coisa que não está ligada, não é necessariamente identificativa da identidade de género de uma pessoa, mas o facto é que a assunção de nós próprios enquanto pessoas não binárias dá-nos uma liberdade muito maior de muitas vezes nos encaixarmos em muitos lugares. E eu acho que isso é muito positivo, não é? Ou seja, as pessoas não binárias têm de facto este pulso e esta vontade, não é? Porque cada vez que se afirmam enquanto pessoas não binárias, de fazer uma mudança radical no mundo. E é isso que nós precisamos, é uma mudança radical, uma mudança amorosamente radical e uma mudança identitariamente radical. Claro. O que é que achas que as pequenas associações como nós, do interior, Sim. o que é que podem fazer para ajudar Nós que temos nesta pouco batalha? acesso a outras coisas, não é? No Viseu ainda é muito isolado. O que é que nós podemos fazer para chegar às pessoas? Não sei. Eu acho que uma ideia podia ser, lá está, de fazer de facto estas pontes com outras associações e perceber onde é que se pode aprender e arranjar pontos de comum. Acho que esta troca de experiências é bastante positiva nesse sentido. Lá está, por exemplo, imaginem, eu posso passar-vos a experiência que tenho com o GRID para vocês conseguirem formar também um próprio grupo, pessoas trans e pessoas não binárias no vosso local e conseguir chamar algumas pessoas. Ou seja, nós podemos trocar estas experiências, não é? E acho que isso é importantíssimo, que as associações e as coletivas poderem ter esse espaço de troca, esse espaço de aprendizagem. Outra coisa que é importante muitas vezes, eu acho que é, tal e qual como estão a fazer esta sessão e como já fizeram outras sessões, que é de facto trazer os temas para a mesa e os temas para a discussão. E de facto conseguir, dessa maneira, que as pessoas consigam discutir e perceber a existência da existência das pessoas. E poder ao mesmo tempo, por exemplo, a existência destes espaços faz com que pessoas que, por exemplo, se calhar estejam no local, pensem, ok, se calhar eu tenho espaço onde ir, se calhar eu posso ir àquele sítio. Desde que seja um lugar seguro. Mas pronto, essencialmente passa muito por aí. Claro. Pronto, é assim, nós acho que já abrangemos tudo o que tínhamos de questões. Não sei se alguém que nos está a ver tem algum tipo de perguntas, não sei. Darem um minutinho. Dar um minutinho para falarem, não é? Porque acho que é importante também esclarecer as dúvidas de quem nos está a ver. Consegues ler que está ali? Tinha ali alguma questão? Não é questão, podes Pronto. Queres acrescentar mais alguma coisa, Dani? Acho que sim. Acho que é importante. Nós neste momento, por exemplo, a propósito da questão da J.K. Rowling e desse discurso que apareceu, é importante nós termos com atenção os discursos altamente transfóbicos que têm aparecido. E é importante nós termos também atenção aos discursos transcludentes que também têm aparecido. Ou seja, eu venho de uma posição interseccional, transfeminista, por exemplo, e sinto muitas vezes que há uma dificuldade enorme em aceitar as pessoas trans serem aceitas em alguns espaços feministas, exatamente pelo facto de serem trans ou serem pessoas não binárias. E acho que é muito importante nós começarmos a desconstruir e a fazer alianças de modo a conseguir ir contra estes discursos e contra estas lógicas de funcionamento que nos excluem de muito espaço e nos excluem de uma luta social que também é nossa. E nesse sentido, o facto de dizerem que pessoas trans não existem é o facto de dizerem que lá está, nós não existimos enquanto pessoas. E é importante nós termos essa calibragem e essa capacidade de chegar ali, de chegar e dizer nós estamos cá e nós vamos unir-nos enquanto grupos, enquanto coletivas, enquanto pessoas, para de facto fazer frente a um discurso altamente transfóbico, altamente transclusionário que tem aparecido e que está a ser perigoso, porque lá está, há bocado falámos da Europa e o facto é que os movimentos de extrema-direita estão a crescer e temos de ter algum cuidado com esse crescimento e com essa movimentação que existe. Por exemplo, tivemos a manifestação do Chega, quer dizer, uma manifestação que diz que Portugal não é racista, e de facto lá está, nós não podemos permitir discurso de ódio, nem podemos permitir
normalização da violência, que é uma coisa que não se falou, mas acho que é importante falar, que é, nós temos um processo de normalização da violência bastante grave, que é nós, por exemplo, nós achamos muitas vezes que a violência tem que ser uma coisa física, uma coisa, lá está, tipo, agressiva desse ponto de vista, não é? E nós normalizamos tudo o que é microagressões, normalizamos tudo o que é um insulto, normalizamos a violência estrutural, normalizamos a violência sistémica, a violência de Estado, exatamente porque é como se ela fizesse parte do sistema. Ou seja, nós não a reconhecemos enquanto violência. E acho que isso é um passo que nós temos que dar, que é de facto perceber quando uma pessoa é insultada, quando uma pessoa é negada, quando uma pessoa tem a sua identidade excluída da sociedade, essa pessoa está a sofrer violência. E nós temos que ter esse trabalho e essa atenção, lá está, com a linguagem e com a maneira como vemos as coisas acontecer, que de facto não podemos normalizar esta violência tal e qual com outras violências que também não podem ser normalizadas. Lá está, por exemplo, quando nós falamos do assédio, quando falamos do assédio no trabalho, etc. Não é? Para pessoas não binárias e pessoas trans no geral, nós sofremos muita violência que não é tida como violência. Nós, por exemplo, precisamos de discutir muitas vezes, e acho que é importante também nós fazermos esta discussão o que é que nós sentimos e do que é que a gente reflete dessa violência e como é que ela nos afeta e como é que nós podemos fazer para a combater. Acho que mais ou menos isso. Deixar que nos invisibilizem, nem que soframos isso. Está com alguma dificuldade. Por exemplo, tu ainda agora falaste, por acaso é uma questão que eu achei pertinente, das outras associações às vezes tentarem desvincularem-se de certos temas porque a malta identifica-se como não binário ou outras coisas do género. Tu sentes que isso ainda existe muito? Assim, nós temos... possivelmente até de direitos humanos. Assim, nós a verdade é que existe toda uma movimentação, que lá está, que não é só em Portugal, existem vários pontos de criar movimentos feministas transcendentes. E nós temos de ter muito essa atenção, porque de facto são movimentos que estão a crescer e são movimentos que facilmente caem em discursos populistas e que de facto nos prejudicam bastante. E nesse sentido nós temos de ter atenção e lá está, porque nós temos o direito a ocupar um espaço que também é nosso. É um espaço de luta, um espaço de desconstrução do sistema, um espaço de criação de novas realidades e novas formas de viver. E quando esse espaço nos é negado, isso é violento, primeiro porque é-nos negado esse espaço e por isso não nos está a reconhecer enquanto parte dessa luta. E de facto nós temos essas movimentações, tem acontecido em vários sítios do mundo e tem acontecido em vários sítios, em Portugal também, inclusive, de facto, haver essas questões que é, tu não és uma mulher trans porque tu és um homem, tu não és tu não és uma pessoa não binária porque as pessoas binárias não existem. E nós temos que combater esse discurso, não é? E isto mesmo dentro dos espaços feministas, porque de facto nós pertencemos ao feminismo porque nós temos uma luta também concreta para fazer. Temos as nossas especificidades, é lógico, lá está, como todas as pessoas têm as suas especificidades de luta, mas nós fazemos parte dessa luta global e unida que deve ser. Porque, para mim, pessoalmente, um feminismo que não é inclusivo não é um feminismo. Claro, e uma luta não invalida a outra, nunca, não é? Portanto, nós não podemos cair no erro de começarmos a comparar lutas e ver qual é que é a luta melhor e qual é que é a luta pior. Exatamente. Não é? Essa competição de opressão, não é? Há muita coisa que está errada e podemos até unir forças para ajudar. Sim, é um caminho a seguir. Aos poucos temos que batalhar pelas mudanças, não é? É esse caminho em frente. Ok, acho que ninguém tem questões. Queríamos, em nome do LGBT Viseu, agradecer muito por ter estado connosco. Acho que é uma conversa muito elucidativa, mesmo para quem não está dentro do tema. É bom que existam estas conversas, pelo menos é o que eu acho, porque há muita falta de informação em português sobre este tema, é o que eu acho. E mesmo dentro da comunidade acho que também é importante a gente falar para que toda a gente fale na mesma língua. Claro, por isso mais uma vez obrigada e que um dia possamos ter-te connosco outra vez para mais uma conversa. Sim, com todo o gosto, com todo o gosto. Muito obrigada. Nada. Obrigada a todos. Obrigado a todas as pessoas.